Uma das perguntas mais feitas no consultório é a respeito do aumento peniano. Homens insatisfeitos procuram por técnicas para aumentar o tamanho do seu pênis. Neste vídeo nós vamos falar a respeito do que existe de mais atual a respeito do aumento peniano. Olá pessoal, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e clique no gostei. Isso ajuda muito o canal a divulgar mais a informação e faz com que a gente cada vez mais produza conteúdos interessantes para vocês. O nosso objetivo aqui é chegar àquele homem que não tem acesso à saúde e que muitas vezes nunca passou por um urologista, nunca conversou com um urologista e tem dúvidas a respeito da sua própria saúde. Então, se você é homem, você sabe muito bem do que eu vou começar a falar aqui. Desde pequeno, lá na infância, é muito comum as brincadeiras ali com a genitália, entre as crianças. E isso persiste até a idade adulta. Tanto é que essa é uma preocupação muito frequente na população masculina. E isso não vem de hoje. Em muitas culturas, o tamanho do pênis está relacionado à fertilidade, à força, à masculinidade e por aí vai. E a preocupação é tamanha que hoje, nos principais mecanismos de buscas, o aumento peniano é uma das principais buscas feitas pelos homens. Então eles vão atrás de cirurgias, de dispositivos, de preenchimento, que vão acabar fazendo ali com que ele creia que aquilo ali pode ser uma verdade e que aquilo ali pode realmente resultar em um aumento peniano. Então, falando sobre o aumento peniano, eu queria começar falando sobre o tamanho do pênis. O que seria um pênis pequeno realmente? Existe uma denominação chamada de micropênis. O pênis denominado de micropênis, ele tem um tamanho menor do que 4,5 centímetros flácido ou menor do que 7 centímetros ereto. Essa é a definição realmente do pênis pequeno. Quando a gente fala de pênis mais ou menos ali em torno da média, a gente tem uma estimativa de que esse pênis estaria em algo em torno de 12,3 centímetros esticado ou 12,7 centímetros ereto. Essa é mais ou menos a média que a gente tem de um pênis considerado ali na média da normalidade. Todas essas medidas que eu acabei de falar têm uma padronização. Os estudos, para medir, para falar que esse valor é o valor de fato do tamanho do pênis, ele começa a medir daquele ossinho que a gente tem na base do pênis, chamado pube, até a glande, até a cabeça do pênis, aonde sai a urina ali. A gente chama de meato uretral. Então a gente faz essa medida do pube até a região do meato uretral. E é essa medida que a gente tem como o tamanho do pênis. E olha só que dado interessante que eu vou trazer aqui para vocês. Embora 85% das mulheres estejam satisfeitas com o tamanho peniano do parceiro, metade dos homens considera que eles têm o pênis normal. Ou seja, metade dos homens estão insatisfeitos com o tamanho peniano. E aqui eu vou dar uma outra informação para vocês e que justifica até mesmo a gravação desse vídeo. Em torno de 70% dos homens que acham que o pênis é pequeno, quando eles passam por uma avaliação médica e quando eles sabem ali qual é de fato o tamanho do pênis normal, eles desistem de procurar técnicas que muitas vezes vão trazer prejuízo para a saúde deles. Então o objetivo nosso é informar a respeito do real tamanho do pênis para que você saiba o que é de fato normal. E uma coisa muito importante aí relacionada ao aumento peniano é que alguns homens começam a ficar tão preocupados aí com esse tamanho e de parecer que eles não são normais, vamos dizer assim, que eles começam a desenvolver distúrbios de ansiedade. E esses distúrbios de ansiedade podem ser muito graves, né? Então existem homens com ideação suicida, inclusive, por conta desse tamanho peniano. E esses homens ali ansiosos, que estão preocupados, eles são os mais propensos a adquirir tratamentos que não têm evidência científica nenhuma de que funcionem. E muito pelo contrário, podem trazer prejuízo ao tamanho peniano e podem trazer prejuízo à qualidade de vida. Traz deformidade, às vezes dificuldade para urinar e até mesmo cirurgias reparadoras para retirar o que foi colocado inadvertidamente, ou seja, de maneira errada, na região do pênis. Então, quando a gente fala de aumento peniano, existem técnicas não cirúrgicas e técnicas cirúrgicas. Eu vou começar falando aqui para vocês a respeito das técnicas não cirúrgicas.
Basicamente, a gente divide as técnicas não cirúrgicas nos extensores penianos, nos dispositivos a vácuo e nos agentes de preenchimento. Dessas três formas que eu acabei de comentar com vocês, aqui apresenta a melhor evidência de uso aí na prática em relação ao aumento peniano seriam os extensores penianos. Então existe uma revisão sistemática que avaliou esses dispositivos e viu que o resultado da aplicação desses extensores seria um ganho ali de em torno de 2 centímetros. O dispositivo, ele é esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Então o paciente ele coloca o pênis dentro desse dispositivo e precisa deixar o pênis nesse dispositivo em torno de 4 a 6 horas por dia, por um período que pode variar e pode chegar até 6 meses. Então, durante o acompanhamento, muitos pacientes acabaram tirando esse dispositivo do uso, porque é muito difícil de usar. E além disso, alguns tiveram algumas complicações, como por exemplo, hematomas, algumas dores locais, cicatrizes ali que ficam na região. O segundo dispositivo seria o dispositivo a vácuo. Esse dispositivo a vácuo é uma bomba a vácuo que eu vou mostrar aqui para vocês como ela é. Na verdade, esse dispositivo, o homem coloca o pênis dentro e ele aplica uma pressão negativa, que estimula a chegada de sangue ali para o pênis. Então o pênis lá dentro fica com essa pressão negativa, esse dispositivo, existe um anel que fica abaixo ali na base do pênis que evita com que o sangue retorne para a circulação e mantém o pênis ereto. Nos estudos dessa revisão sistemática, não foi encontrado nenhuma evidência de que esse dispositivo melhora em termos de extensão ou de diâmetro do pênis. Então ele não teve nenhuma evidência de que funciona. Por outro lado, esse dispositivo ele acaba sendo muito usado em pacientes com disfunção erétil. Ele é uma das opções para pacientes que têm problema de ereção. E ao mesmo tempo ele faz parte também do acompanhamento de pacientes que fizeram a cirurgia da próstata, a cirurgia do câncer de próstata. Então existe toda uma reabilitação peniana em que esse dispositivo é útil nesse cenário, mas não em aumento peniano. E por último, eu gostaria de falar para vocês a respeito das técnicas de preenchimento. Existem alguns agentes como o ácido hialurônico que também são aplicados na região peniana, mas não é lá dentro do pênis mesmo, é na região que fica abaixo da pele. Então não fica dentro do pênis, é na região abaixo da pele, ele dá um ganho em termos de diâmetro. Nos estudos ainda não ficou muito claro se eles têm realmente eficácia em aumentar o diâmetro peniano. Por outro lado, eles podem causar alguns efeitos adversos, como por exemplo rejeição. Em alguns casos você precisa ter um procedimento cirúrgico para retirar esses agentes. Além disso, os pacientes que fizeram uso do preenchimento, eles notaram que em termos de rigidez, como não fica lá na região interna do pênis, esse efeito de diâmetro ele não se mantém durante a relação. Então os pacientes falaram que esse movimento do vai e vem da relação sexual normalmente era um incômodo, porque ele não se mantinha fixo ali no local. Então agora eu queria falar para vocês a respeito das opções cirúrgicas que a gente tem. Dentro das opções cirúrgicas, a gente tem uma que é uma das mais conhecidas, que é a incisão do ligamento suspensor do pênis. A gente tem também as opções de enxerto e a gente tem outras opções mais complexas que eu não vou me alongar muito aqui nesse vídeo. Então, no que consiste a incisão do ligamento suspensor do pênis? O ligamento suspensor do pênis é esse ligamento que eu vou mostrar aqui para vocês, que ele mantém basicamente o pênis ligado à região do público. Então, quando se excisa, quando se corta esse ligamento, muitos casos aí, tem alguns estudos que mostram que poderia haver algum ganho em termos de comprimento, em termos de extensão peniana. De todos os estudos que foram publicados até agora, a gente ainda não tem uma segurança para afirmar que esse procedimento, que os pacientes que fizeram esse procedimento, realmente tiveram o ganho aí em termos de extensão peniana, em termos de comprimento peniano. E nos estudos que a gente tem, avaliação a respeito dessas técnicas, foi muito difícil padronizar os estudos, padronizar os pacientes, padronizar os métodos que foram utilizados para dizer se essa técnica ela realmente tem um benefício ou não. Por isso também, essa é uma técnica que não pode ser utilizada por todos os pacientes, não é generalizado. E de acordo com os principais órgãos internacionais que discutem esse tema de aumento peniano,
Ainda não existe uma técnica que seja universalmente aceita, padronizada e que deva ser instituída nos pacientes que procuram aí por esse aumento peniano. Todos os pacientes que são submetidos a esses procedimentos deveriam fazê-lo em hospitais escola ou em instituições em que estão sendo feitos estudos clínicos randomizados. Ou seja, eles vão cair dentro de um protocolo de pesquisa, pois ainda se tratam de técnicas experimentais. E felizmente a maioria dos pacientes não precisa de nenhum tratamento cirúrgico. Eles só precisam saber que o pênis dele é normal. E é importante orientar também que quando você parte para um tratamento cirúrgico ou um tratamento não cirúrgico, existem consequências. E essas consequências muitas vezes podem ser irreversíveis e prejudicar a qualidade de vida que você já tem. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários e até o próximo vídeo.